até me estou a arrepiar, porque é isso que nós fazemos constantemente. Procuras não estar entediada, procuras não ter sentimentos maus, fazes scroll porque aquilo já não te interessa, só queres ter prazer. Olá, eu sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao meu podcast, onde conhecemos diferentes pessoas enquanto leitores. Fiquem por aí, vale a pena. A radialista Filipa Galrão é louca por música, de tal maneira que tem tatuada a música no corpo e cada uma com um significado especial. Adora Nirvana, Arctic Monkeys, foram talvez quem visto mais em palco a par dos Falls. Aí está certo. Uau! Os Falls é uma banda de rock britânica, só acho que eu tive que ir ver. É um rock incrível. Ok. Em pequenina, eu fiz se calhar mais adolescente, o diário que tu escrevias era para o Kurt Cobain. Era mesmo. Isso é a coisa mais querida, mas desabafavas com ele os teus dias. Sim, querido Kurt. E sempre a ouvir o Nirvana enquanto escrevia, que era para estar ali com ele, sabes? Isto era muito estranho porque eu vivi os Nirvana fora de época, porque eu sou nova, eu tinha 7 anos quando o Kurt Cobain morreu. Eu vivi isso quando já estava na adolescência. E já cá não está. Eu ia perguntar, tiveste um desgosto enorme. Não, quando eu comecei a entrar no mundo dos Nirvana e do rock e a gostar de música, ninguém estava nessa onda, percebes? Estava tudo já nos Linkin Parks e no Limp Bizkit. E então eu comecei a descobrir as coisas da minha irmã mais velha, a ouvir imenso Nirvana, a ler as revistas mais antigas, e foi a era da internet, dos blogs brasileiros, não havia ainda nada disso em Portugal, e eu consumia a história através dos blogs brasileiros sobre Nirvana. E fiquei fascinada, aquilo fazia sentido na minha adolescência rebelde, percebes? Pois, e agir, ok, não sofreste o desgosto. Eu tive um desgosto enorme com a morte sofri, dele. mas mais tarde, do género, coitado, ele já não está cá, agora que eu gosto dele. Que engraçado. Tinhas postas no quarto? Tinha. Eu acho que ainda lá estão alguns em casa dos meus pais. Oh. Sim. E ainda compro, se eu vejo uma revista atual, ainda há pouco tempo comprei uma Uncut que falava, que era uma entrevista ao Dave Grohl e ao Chris Novoselic sobre os 30 anos do Nevermind. Eu comprei, eu não resisto, sabes? Vês uma coisa, aquela coisa de fã. Ai não, se tem Kurt Cobain, se tem Nirvana na capa, eu tenho que ter. Se ele tivesse vivo, tu serias groupie. Sim, talvez. Mas, e agora ele já com 60 anos, não é? Mas eu tenho coisas de colecionador que eu pedia no Natal e os meus pais compravam, coitados, tinham que ir à procura, mandavam vir do UK ou assim. E eu tenho coisas de colecionador dos Nirvana. Eu tive um desgosto enorme com a morte dele, porque eu sou mais velha do que tu. Pois, tu viveste. Eu era eras adolescente, certeza. Sim, tinha pai 14 ou 13. Incrível. E era apaixonadíssimo por um rapaz onde eu passava férias, e ele disse que ia ao concerto e eu tinha bilhetes. 94. E depois insisti imenso com os meus pais para sair à noite nessa noite, porque esse rapaz ia sair também. Estávamos em então. E eu insisti, o meu pai, eu não tinha isso, o meu pai ainda não me deixava sair à noite, mas eu insisti à frente de uns amigos dos meus pais, a achar que pronto. E o meu pai insististe à frente dos tios, a achar que eu ia deixar. Não é? E tu estás um mês de castigo. Faltava 3 feiras para o concerto. E uma semana antes do concerto, o meu pai chama-me e diz: a mãe está a dizer que tens bilhetes para os Nirvana. E eu, sim. E achei que o meu pai estava a ser muito exigente. Aliás, 20 anos depois conta esta história, não é? Exato. E sim, e achei que o meu pai dizer: está bem, mas para a próxima não insistes para sair à noite, ou sei lá. Então é melhor vender. E eu tive que vender os bilhetes para os Nirvana e ele morreu pai um mês depois. Pois foi. Foi um mês depois. Sim. E isto ficou trauma. Claro, e eu não era fanática como tu és, mas queria imenso ir ao concerto. Sabes que eu tenho um amigo que foi ao concerto. Então é do género, eu idolatro o facto dele ter ido ao concerto. Fascina-me isso. Pois. Sempre me fascinou. Ele foi ao concerto dos Nirvana. Eu vendi os bilhetes. E tu vendeste o bilhete. Ainda para mais eram aqueles bilhetes na altura em que os bilhetes eram fixe. Tinham a capa do Inutro, nesse caso. Não era aquele bilhete verde igual para todos. Já nem me lembro. Olha, já nem me lembro, mas vendi. Pois. Olha, espero que tenhas feito bom uso do dinheiro, Mariana. Já nem me lembro que eu compraste um livro. Espera aí. Olha, porque querias ser a Barbie cantora? Outra coisa que saquei sobre ti. Olha, onde é que isso está, mulher? E pesquisei muito. Queria ser a Barbie cantora. Não, era se eu fosse. Acho que isso foi uma brincadeira que surgiu na rádio. Se eu tivesse algum dia jeito para ser cantora pimba, o nome artístico que eu escolhi era Barbie cantora. Okay. E imitavas as Spice Girls quando eras pequenina? Muito. Eu ensaiava. Eu fiz de Mel B, porque era a pessoa mais escura da escola, agora pensa. Mas eu gostava muito da Jerry, para mim era a mais irreverente. A ruiva, não era? A ruiva, sim. Ok. Sim, que atualmente está casada com um Big Boss da Fórmula 1 e assim toda, agora assim, uma lady, nada a ver com o que era na altura, tem muita graça. Não sei. Também continuas a acompanhar como Continuo porque acompanho a Fórmula 1 e então ela anda sempre lá. Bom, e também adoras desporto. Gosto muito, sim. Fazias atletismo na escola, és benfiquista, chegaste a ter um fraquinho pelo Nuno Gomes?
É possível, quem não, não é? Tenho Sim. também pósteres e cromos. Sabes que eu entrevistei e falei disso. Tenho um cromo de quando ele estava no Boa Vista, que é assim, ainda bastante novo e que guardo ainda com muito amor e carinho. Já lhe disse isto. Cromo és tu. Exato. Deve ter sido o que ele me disse. Adoras mudar o cabelo, já o tiveste cor-de-rosa. Sim. És de uma aldeia em Sintra e quando vieste para Lisboa dizias bom dia quando entravas no metro. Opa, toda a gente faz a cara que estás a fazer A história agora. mais querida do mundo. Desculpa. Achas? Não, eu pus nas minhas notas um coração ao lado. Mas sabes que eu, tristemente, tive que deixar de dizer porque as pessoas não respondiam. Isso é uma coisa triste sobre Lisboa. É O péssimo. meu marido adora quando saímos de Lisboa, começa a dizer bom dia no Alentejo, ou começa bom Porque aí dia, as boa pessoas tarde. respondem, não é? Mas eu própria, Sim. sem querer, sou Lisboeta e digo, porquê estás a dizer bom dia se não conheces? Sim, sem querer. é feio, não é? Mas eu era fascinada por vir à cidade. Eu vinha, antes de vir para cá estudar, vinhamos no Natal, não é? Fazer compras à baixa e pouco mais. Não vinha a Lisboa, ou se vinha a Lisboa, vinha em modo turista. E quando vim para cá estudar eu adorava toda aquela dinâmica de apanhar o metro, apanhar o autocarro, descer a rua, eu andava na Católica, descer a rua desde o Hospital de Santa Maria até à faculdade, ter que parar e olhar para os dois lados da estrada, parar na passadeira Era para tudo uau. atravessar, tudo era uau, porque tudo era diferente e muita gente, e foi quando comecei a ver mais pessoas diferentes de mim, isso foi muito fascinante. Novo mundo. Novo mundo. E eu emagreci imenso quando vim para a faculdade porque eu acho que estava a viver aquilo de uma forma demasiado intensa, sabes? A diferença, apesar de eu gostar, aquilo foi muito de repente. Até porque nenhum amigo meu veio para a faculdade, veio para a Católica. Eu vim completamente sozinha, tive que fazer amigos novos percebes? duro, Do claro. zero. Pessoas de todo o lado, uma faculdade elitista, como sabemos, mas foi fixe, foi muito fixe, gostei muito da experiência. Sim, passados vários anos cá estás adaptadíssima. Exato, sim. Já não dizes bom dia no metro. Já não digo, já nem ando de metro, já viste? Pois. É triste, eu lia tanto no metro. Pois é. Era onde eu lia mais. Exatamente, eu também quando andava a transportes era a vantagem. Era. É como ir ao cabeleireiro, e eu também Leem acho as revistas. que é uma chatice. Não, eu digo, o cabeleireiro é uma chatice, deixou de ser uma chatice, a partir do momento em que eu penso, tenho uma hora para Para ler um livro. Uhum. E a senhora já sabe, eu que sou toda faladora, já sabe que eu não Ela falo, não porque eu fala entro contigo. de livro, bom dia, está tudo bem, conversa simpática, está tudo bem, ótimo, já estou com o livro na mão, ela já Eu sabe. e nas pronto. outras a cochichar, lá vem a outra com o livro. Agora Mas eu não acho que podemos até, falar. se calhar as cadeiras até agradecem, porque às vezes também, coitadas, Sim, estão a metem fazer. conversa por simpatia e Porque só. tem que ser, sim. Yeah. Não quero ser antipática, mas de facto é. A Filipe era para ir para jornalismo, mas ainda bem que virou locutora porque adora e vive a rádio e podem ouvi-la na Renascença. Certo. À tarde. Agora, hábitos de leitura. Isso também foi mudando tanto ao longo dos anos, Mariana, tanto. Eu lia muito desde muito pequenina, os meus pais leem muito e então sempre foi um hábito que eu vi nos outros, não é? E a minha irmã também lê, a minha irmã mais velha, e sempre houve livros em casa e eu comecei a ler, até acho que demasiado nova, alguns clássicos que devia ler agora outra vez, mas não leio porque eu sou aquela pessoa que não repete livros porque acha que Estás a perder tempo? estou a perder tempo, Tanta há coisa, tantos tanta coisa. novos para ler. Eu sinto isso. Mas às vezes vou reler algumas partes ou ver reviews, ou até vejo o filme de um livro que li há muito tempo só para me lembrar também do livro em si. E então houve muitos clássicos assim mesmo, até bastante, se calhar nem para a minha idade, que eu li para aí com 14, 15 anos. Imagina A Espera no Centeio do Salinger, ou sei lá, a Lolita, coisas que no meu entendimento de adolescente podem não ter contribuído assim tanto ou tão bem, ou como poderiam contribuir hoje em dia, não sei. Mas por outro lado, gostei muito disso, porque foi essa altura em que eu li mais, 14, 15 anos, foi quando eu, isto é estúpido, foi quando eu passei a ter um quarto para mim. Eu dormia com a minha irmã. Quando passei a ter um quarto para mim, senti aquilo como uma independência e eu posso fazer o que eu quero e estar acordada até quando quero e ver televisão se eu quiser, e foi aí que eu comecei a ler também esses livros e De mais crescidos. de mais crescidos, mas não era intencional, não é? Eu vou ler isto porque Não, há foi natural, são desistias. uma claro. presunção qualquer. Não, foi natural, exato. Comecei a agarrar naqueles livros e a gostar e a mostrarem-me coisas que eu não vivia naturalmente na minha vida. Isso foi sempre o que mais me fascinou nos livros. Falo sempre dos Filhos da Droga. Como o livro que me impactou inicialmente, ou o que mais me impactou nos primórdios de mim enquanto leitora, porque tudo aquilo que ela estava a viver, e a personagem, a Christiane F., tinha a minha idade, 13,
aquilo era um mundo completamente à parte de tudo o que eu pudesse imaginar. Eu não convivia, não sabia bem o que era um toxicodependente, uma prostituta. Esse tipo de coisas não me eram familiares. Eu vinha de uma aldeia onde toda a gente se conhece, onde tudo é primo de primo, onde as pessoas vão à mercearia, vão à loja, à noite jantam e vão dormir, não é? E brincava na rua com os meus primos e conhecia ali 3, 4 pessoas. Sim, e mesmo também, eu que sou de Lisboa desde sempre, também senti isso, Os Filhos da Droga e o Fim da Inocência, que veio mais tarde. Isso não li. Que é acho que era Francisco Salgueiro, se não é, este nome é parecido, peço desculpa, na verdade é um jornalista que escreveu sobre uma história real de uma mulher que disse: a minha adolescência foi tão louca que eu quero falar sobre isso, okay. Para que os pais não façam os erros que os meus pais fizeram, vá. E era o Fim da Inocência. Certo. E também era isso, também era muitas drogas, muito sexo muito cedo, muito. E eu lembro de ler aquilo já até um bocadinho mais crescida do que devia, mas falou-se tanto no livro que fiquei curiosa até como mãe. Sim. E lembro de pensar, que horror, eu sou de Lisboa e não isto também é como tudo, não é? Estavas longe disso. Outra realidade. Sim, sim. Portanto, é bom, realmente traz, em todos os livros temos outros mundos. E é isso que eu mais gosto nos livros. Quando um livro não me dá isso, é pobre. Percebes? Ou quando um livro não me faz sentir, o que quer que seja, até pode ser uma emoção má. Mas isso mexe contigo, mexe comigo, exatamente. Eu gosto também quando já me acontece, há livros, e até hoje, em princípio, aqui no fim da conversa vou-te recomendar, mas é o Indomável da Glennon Doyle. Eu sei qual é, não Pronto. Li, mas sei qual é. É um livro que eu não adorei às vezes e depois percebi, e depois só mais tarde é que percebi, houve muitos capítulos que eu adorei, porque, e pronto, fica já então aqui a recomendação. Sim. Porque me acompanharam e partilhei com amigas ou amigos, até com o meu irmão, até cheguei a fotografar alguns capítulos e depois foi o que eu ofereci à Luísa Sobral, na conversa número 13. Okay. E ela sentiu isso, ela disse: olha, não adorei. E depois disse: não, mas espera. E depois de repente várias vezes estava a referir o livro. Não, afinal, pensando bem, gostei mais do que. Fica mais Ficou-te contigo. na cabeça, não é? E é não ficção, mas é Indomável, da Glennon Doyle. Vais fazendo, isso é giro, vais fazendo a reflexão depois, postumamente, não é? Sim, às vezes há assuntos que me vêm à baila e eu disse: tens que ler este livro. E este livro, e às vezes nem é só o livro, é aquele capítulo daquele livro tens que ler. Específico. É especial. E tu, falando em clássicos, trouxeste-me o Mataram a Cotovia, da Harper Lee. Leste com que idade? Esse li já adulta. Ok. Sim, eu acho que todos os livros que te disse, ou de que vamos falar, são mais recentes. São mais recentes. Sim. É como também é um clássico, porque fez agora 60 anos este livro. Sim. Deram-me nos anos a capa dura da edição especial dos 50 anos. Deve ser linda. Lindo, como cinzento escuro. A minha flores. É daquelas normalíssimas. Não, eu tenho que te mostrar. É especialmente bonito. E adorei este livro. E eu que leio muito em inglês, confesso. Leste a versão portuguesa? Não, li em inglês, mas confesso que tive um bocadinho de dificuldade, porque como é um livro que tem 60 anos. Pois, eu tive essa dificuldade com o fácil. Beloved. Eu não sei se te falei do Beloved, da Toni Morrison. Se calhar não, mas é um dos livros que eu também gostei muito. Li a versão original. Há essa dificuldade, mas eu adorei essa dificuldade, sabes? Sim, Quando isso acontece. Desafio. E é um desafio que faz sentido. Ainda para mais estamos a falar de escravos. Tem uma linguagem ainda mais específica que eu pensei, se eu tivesse a ler isto traduzido, isto ia soar tão até piroso, não é? Porque estás a traduzir uma linguagem do Sul, em que eles não falam muito bem inglês. Beloved, da Toni Morrison. Ganhou, se não foi Nobel, foi o Pulitzer, mas eu acho que ela ganhou o Nobel, a Toni Morrison. Não sei, este do Mataram a Cotovia, da Harper Lee, ganhou o Pulitzer. Sim. E conta lá, gostaste imenso, conta lá a história do Mataram a Cotovia. To Kill a Mockingbird. Eu já sabia que tu ias fazer essa pergunta e não tive a ler sobre os livros, agora quase nem me lembro. Não mas faz neste mal, caso, porque eu faço esse trabalho. Eu ajudo. Sul também, sul dos Estados Unidos. Alabama, anos 30, já não há guerra civil, mas continua a haver muita segregação, não é? Dos negros, e há um crime, neste caso uma violação de uma miúda branca e de uma mulher branca, não é? E acusam um dos negros que vive lá na vila, que alegadamente é inocente. Alegadamente é inocente, e não vamos dar spoilers do livro, porque as grandes cenas estão em tribunal. Eu adorei essas cenas porque há um advogado branco. É o Atticus Finch. Sim, que ela vem tão documentada. Tudo, não, e sabes porque eu também é muito giro neste livro, só que um parênteses, é que a história é contada do ponto de vista da filha dele. Exato, eu ia falar isso agora. Pronto, tem 12 anos. E tu percebes ali traços da parentalidade desse pai nos anos 30. Pai solteiro, viúvo, sem mulher, incríveis, e que tu podes tirar dali imensas inspirações para educar os teus filhos nos dias de hoje. Mesmo. E ele é um belíssimo advogado, para além de ser uma pessoa extremamente culta também e empática e tudo mais, e é ele que vai defender então esse negro. Sim, e depois é giro porque é muito, é o que tu dizes, não tanto fala, há o preconceito social, há o racismo, há temas importantíssimos e os temas caseiros, como a educação, o pai viúvo, neste caso o pai solteiro, não é? As crianças a crescerem e mudar. E depois, porquê é que não se pode matar a cotovia? Leiam.
É isso. Porque é incrível a resposta a esta. É uma analogia, Porque no fundo. é uma analogia. Porque a frase é: mata quantos corvos quiseres, se os conseguires apanhar. Mas lembra-te, é pecado matar uma cotovia. E porquê? Porquê? E tens resposta. Tens resposta, Este sim, livro, sim, sim. Este livro é obrigatório. Eu não sou muito. Tenho a mania que tenho que os ler, ou gostava muito de ler vários clássicos. Não li muitos. Este li e é. Porque eu acho especial. que quando falas em clássico, eu não sei como é que é nos outros países, mas em Portugal há muito aquela coisa de que o clássico é uma coisa difícil de ler. E que... Porque é mais antigo, era uma linguagem menos. E é diferente e tu não vais absorver tudo e vais demorar. Não, há clássicos que te vão interessar e outros que não te vão interessar, e é como em tudo nisto dos livros. E uns que te vão ensinar coisas e outros que se calhar não estás nem aí. Sim, e também depende se calhar da tua fase de vida. E este é muito especial porque é isso, é porque tens aqui filhos, tens aqui pais, tens aqui. Há de tudo. Portanto, há o vizinho escondido e tu também no fundo tem a ver com capacidades de socializar. Há cosquice, não é? Há esses pormenores. É mundano, é realista. É mundano. Eu gosto dessas coisas. Eu gosto disso. Gosto muito de José Luís Peixoto também por isso. Ele tem muito esse pormenor mundano do cotidiano nos livros dele. Que tu te identificas, mesmo que seja outra realidade, as emoções humanas são universais. E é isso que eu acho que nos liga aos livros, porque nos liga uns aos outros também. Olha, já tentei convidar, fica aqui a pressão. Já tentei convidar as outras pessoas. Primeiro disse que sim e depois, como está sempre a viajar. Ele veio ao meu podcast e disse assim: a Mariana sabe que eu estou aqui, vai-me notar, porque ela convidou-me antes de ti. E ele disse-me que sim. Como é que se chama o teu podcast? Esqueci-me de referir. Tudo o resto. Tudo o resto. É um nome giríssimo ainda por cima. Pronto, foi o meu marido que inventou. Olha, ainda bem que falaste. Sim, o José Luís Peixoto foi um dos últimos convidados e foi incrível falar com ele sobre como é que ele escreve, como é que ele olha para a literatura, como é que ele escolhe os livros que lê. Tens que ouvir, porque... Pronto, mas ele falou-te nos livros que ele lê, porque esse é o meu mote da minha... Sim, sabes que ele nunca recomenda. Não, ele nunca recomenda livros. Ok, posso convidá-la mesmo? Podes convidá-lo. Ele não recomenda livros porque ele acha que isso é uma coisa que o vai... que lhe vai pôr um selo, percebes? Do género. Foi o José Luís Peixoto que recomendou, exato. E ele não quer essa pressão em cima dele. Mas ele disse-me o livro que estava a ler no momento. E eu insisti, do género: como é que escolheste este livro? Como é que chegaste a este livro? E é um livro que ele simplesmente encontrou numa livraria na Estónia, que tinha um cão na capa, ou o título tinha cão. E ele, como estava a viver uma relação com a cadela dele muito intensa, escolheu o livro, percebes? Tem este tipo de particularidade muito engraçada. Sim, eu não quero dar o peso da recomendação. Quero dizer, 3 livros tenham sido especiais para ti. Isso ele vai dizer-te, sim. Mas foi a partir do momento que eu lhe mostrei as perguntas. Foi a partir daí que ele desapareceu e fez ghosting. Pronto, como mataram a cotovia da Harper Lee. Sabes que é giro porque ela baseou-se no amigo dela, o Capote. O Truman Capote. Sim, o Truman Capote é amigo. Ela ajudou na pesquisa para o livro In Cold Blood dele. Sim, é Sangue Frio, que também adoro. É Sangue Frio, exatamente. E o Capote foi a inspiração para uma das personagens no livro, que eu também já não lembrava, que é o Dill Harris. Também já não lembro quem é, pronto. Mas que agora for ler, é giro. Há aqui uma relação com o Capote. Relação amiga com o Capote. Tão giro. Isso acontece também muito com as músicas, sabes? Gosto muito de saber essas coisas. Quando uma música está relacionada com uma história entre pessoas que tu até conheces, não é? São estrelas, mas que tu conheces ou porque tiveram um relacionamento. Há uma música dos Massive Attack que é Teardrop, sabes qual é? É um clássico. Sabes? Estou a dizer que a cabeça para a Filipe continuar a cantar, estou atrás. Elizabeth Fraser, acho eu, que é quem. Não, Elizabeth Fraser, que canta na Teardrop. Olha, agora já não sei, mas eu sei que ela escreveu a letra quando recebeu um telefonema a dizer que o Jeff Buckley tinha morrido. E ela estava com as emoções tão... Oh meu Deus, escreveu aquilo e mostrou aos Massive Attack e fizeram a música. E a música foi um sucesso inacreditável. Uau. E eu adoro saber estas coisas sobre as histórias, por isso sobre os livros também. Que bom, e este aqui, fica a saber, este livro, o Matar a Cotovia, foi baseado mesmo num evento na terra dela, ela é do Alabama também. Sim. E quando ela tinha 10 anos aconteceu algo parecido e inspirou-se nessa história e no racismo e a segregação da infância dela e da vida dela. Portanto, este livro traz aqui muito de realidade, autobiográfico, não, mas... Acho que quando entrevistas o José Luís Peixoto tu vais perceber que se calhar a maioria dos escritores faz isso, não é? Sim, ele no Alentejo, claro. O Cemitério de Pianos, e ele gosta de brincar com o facto de nós não sabermos, nós leitores, não sabermos efetivamente
o que é biografia ou o que é que não é. Sim. Há o livro que eu há pouco te falei que te recomendo imenso, mas ele é assumido que é biográfico, mas eles dizem inspirado na vida dele, que é o Shantaram. Não deve ser 100% biográfico, não é? Há de haver ali fantasia à mistura. Pode romancear qualquer coisa, mas é a história dele na Índia. Mas pronto, Shantaram depois desenvolvi com o chefe Kiko, na primeira conversa. Tu sabes os números das conversas de cor? Há aqui livros que eu sei que te vou referir, ou imagina livros que tu me trouxeste e que já alguém me falou, e eu ia anoto numa cábula o número. Há outros que sei de cor, o chefe Kiko é o primeiro, é fácil, mas sim, já vamos a outro livro que até vamos passar à frente, que eu vou dizer que já me falaram imenso dele. Aposto que é da Chimamanda. Claro, porque eu ouço o teu podcast, Mariana. Obrigada. Então, olha, vamos já dizer isso, que é Todos Devemos Ser Feministas, que é um livro que tu puseste aqui também. Já percebeste que é obrigatório para toda a gente. Eu tenho esse livro assim muito pequenininho. Muito pequeno, lê-se bem. Pronto, então a Catarina Furtado, no número 23, falou nesse livro, e a Ana Sofia Martins trouxe outro livro dessa escritora, que eu já comprei, mas ainda não li, que é o Americana. Esse ainda não li. Que é grande também. É muito grande. Sim. Mas sabes qual é que estavas a dizer isso? Que o livro grande te assusta. Eu vejo ao contrário, que é, se for bom, que bom tens mais para ler. Não, eu também vejo a coisa assim, assusta-me no sentido em que, e depois não voltámos a falar disso, sobre os hábitos de leitura. Atualmente eu sei que vou demorar mais tempo a lê-lo. Porque tens filhos, pois. E tempo é tempo para ler. Sim, o que eu estou a conseguir ganhar, mas ainda com dificuldade, mas é coragem para largar quando não estou contente, quando não gosto. Eu tenho essa custa. Eu quando começo um livro, eu tenho que o acabar. Eu já consigo desistir. Eu leio muito sobre o livro antes de o ler, não sei se tu fazes isso. Sabes para o que vais? Eu sei para o que vou, mas não li muito sobre ele. Eu tento ler. Eu sei a sinopse, do que é que trata, se me interessa ou não. E faço listas do género, ponho assim 5 livros em casa, uns em cima dos outros, e penso, qual destes é que eu vou ler agora? E meço bem ali o género, as páginas, sim. A própria capa. E depende mesmo do teu mood, não é? Porque às vezes há livros que eu compro cheio de vontade e depois num momento, agora não está a ser este. E tu gostas de um livro consoante o teu estado de espírito, não há volta a dar. Sem dúvida. Então pronto, Todos Devemos Ser Feministas, da Chimamanda Ngozi Adichie. Agora já sabes dizer. É isso que a Ana Sofia Martins diz, mas não me foste ver. E ela, digo na maior. Eu só digo Chimamanda, pronto. E depois trouxeste outro que é giro, também é o feminismo, mas é For the Love of Man, é não ficção também. Sim. A New Vision for Mindful Masculinity, da Liz Plank. A Liz Plank é uma jornalista canadiana e esse livro é muito, muito recente. Aliás, não tem tradução, eu mandei vir da Amazon. Eu procurei. E ela fez uma investigação muito intensa e em vários países do mundo para perceber como os homens são afetados também eles pelo patriarcado e por isto de esconder emoções. Sim, o homem não chora. Tudo. O homem é duro. O homem é forte, o homem tem que ser o provider da casa, o homem não manifesta emoção com os seus filhos, sei lá, todas essas premissas que nós associamos ao que é ser homem. Sim, agora lá está. O livro Indomável, há um capítulo que dá um ótimo exemplo do que acabaste de dizer. Sério? Já está outra vez a levar. Lá estás no Indomável. Mas continua. Sim, são temas fraturantes, eu acho que atualmente estão muito, temos que falar sobre eles. Exatamente. E ela, como ela documenta tudo, porque é jornalista e fala com imensa gente, investiga, mostra estudos, imagina até a correlação entre esta maneira de educar os rapazes e o uso de armas nos Estados Unidos. Ela tem só um capítulo sobre isso, sobre as armas. E o crime de violência também de homens sobre mulheres. E de homens sobre homens. Ela fala sobre isso. Que há mais violência nos homens do que nas mulheres. E até depois faz... como o homem negro está abaixo do homem branco, percebes? Como os homens uns com os outros também fazem essa hierarquia. É muito interessante ler esse livro, mesmo. For the Love of Man, A New Vision for Mindful Masculinity. É da Liz Plank. Depois põe tudo no Ela fala em Mindful Masculinity para não falar em Toxic Masculinity. Pois. E ela fala sobre isso. Sobre bora pensar a masculinidade sem ser do ponto de vista negativo. Bora pensar a masculinidade como uma coisa que tem que nos empoderar a todos. Pois, e ela põe a coisa pela positiva, que é uma investigação sobre porque é que mais do que nunca o homem merece mais. É isso. É um guia para as mulheres guiarem os homens. Exatamente. E para os homens que querem fazer melhor e não sabem como. Mas isso parece quase superioridade feminista, não é? Pois. E há ali muita coisa que tu pensas, ela é a dona da razão. Sim, os homens conseguem ser melhores do que são, não é nesse sentido. Não é nesse sentido. Bora lá pôr os homens no sítio onde eles próprios também merecem estar, para que eles consigam valorizar também mais as mulheres, para que acabe a violência entre todos e para que todos estejamos no mesmo sítio, porque na verdade
sociedade queremos isso. Sabemos que as mulheres sofrem mais com isso, mas queremos todos estar ao mesmo nível, homens e mulheres. E os homens não se podem descartar também de pensar sobre isso. E eu acho que é isso que ela faz muito bem. E eu adorei tinhas trazido isso porque é de facto uma visão diferente. E a não ficção, isto tem mais de 300 páginas, é um livro com muita pesquisa desta jornalista, que tu disseste muito bem. Ela estudou mesmo sobre economia comportamental e depois ela lançou uma petição que correu bem, foi bem sucedida. Porquê? Porque ela conseguiu reverter que as mulheres boxers não tinham que participar nos torneios de boxe com saia. Eu não sabia disso. É giro, incrível. E então, realmente, hoje em dia já não faz sentido, não é? E esta mulher nasceu em 87. É verdade, no meu ano. Olha, é da tua colheita. E ela tem um podcast também muito fixe que eu acho que se chama também Mindful Masculinity, em que ela entrevista homens e falam só sobre estes assuntos também. Olha, então pronto. Temos que ir à procura. Sim, se não for esse o nome, ela é Liz, mas é de Elizabeth, mas L-I-Z, Liz Plank, fica aqui. E no Instagram ela é Feminist Fabulous. Uau! Eu também sigo as autoras que eu adoro. Outro livro que tu trouxeste, também vou passar à frente, mas só para pôr aqui. Já falaram muito. Sim, então, o 1984. Claro, clássico. Falou Isabel Classicão. Saldanha. Sim, do Big Brother. Pronto, Isabel Saldanha no episódio 10, a Catarina Raminhos no episódio 12, e depois teve muita graça, porque o António Raminhos no episódio 28 também falou e não sabia que a Catarina tinha. Só, António, vai ouvir o podcast da tua mulher. Ótimo casal, já viste. E ambos descobriram 84 na faculdade, tu também? Possivelmente sim, no final da faculdade. Eu fiquei. Quando eu li aquilo, eu pensei que. Mas sabes que existe o 1980 sobre distopias, não é? Assim, de possíveis futuros. Tens o 1984 e tens noutra ponta o Aldous Huxley com o Admirável Mundo Novo. Não sei se alguma vez te trouxeram. Mundo Novo. Não trouxeram. Não te trouxeram. Sim, eu lembro desse mas que livro. É mais ou menos da mesma época, eu até nem sei se o do Aldous Huxley não é anterior. E a grande diferença é que, enquanto no 1984 é um mundo em que tu és super controlado, não é? Não podes pôr o pé fora do sítio. No do Aldous Huxley, tu estás a tentar que a raça humana seja o mais pura e o mais perfeita possível. Ao ponto de tu anulas todas as más emoções. Tu tomas uma coisa que se chama soma, que é um comprimido, para estar sempre bem. Eu quero isso! Mas se tu pensares, e é assustador, fazes o paralelismo para os dias de hoje, eu até me estou a arrepiar, porque é isso que nós fazemos constantemente. Procuras não estar entediada, procuras não ter sentimentos maus, fazes scroll porque aquilo já não te interessa, só queres ter prazer. Pois, eu quero estar bem. Sim, mas isso não é fixe. Pois, estás a anular emoções que te tornam humana e perspicaz e outras te dão outras valências. Tu não tens que precisar de um comprimido para estar sempre bem e a sorrir, não é? E mais uma vez, que engraçado, este livro vais ter que o ler. O Indomável. Juro-te, mas isto acontece imenso com este livro. Eu espero ter o Indomável num saquinho para me dar. Não tem, mas tem que dizer, mas empresta. Não, vais comprar. Ao FNAC, eu quero o Indomável. Mas sabes porquê? Porque ela explica isso muito bem e de tal maneira, olha, eu li esse capítulo aos meus filhos, porque marcou-me imenso, porque ela diz assim, e de facto é bom ser chamada a atenção do que acabaste de dizer. Ela diz, é importante as crianças estarem aborrecidas. E eu realmente, eu própria tenho dificuldade, porque às vezes não consigo estar a brincar com eles. Só consegues criar, só consegues ser criativa. Exatamente. Quando sais de um lugar vazio, não é? Ela disse, estás aborrecido, então se calhar acabas por cozinhar, acabas por descobrir a guitarra velha que a tia deixou lá em casa. E disse aos meus filhos, que estão sempre nos ecrãs, é a guerra eterna entre pais e filhos, claro. E eu perdi um bocadinho a guerra, sobretudo no confinamento, que estão mais tempo do que deviam. Eles perderam todos, não é? E eu, sim, sem dúvida, e assumo isto. E sem querer eu própria, como eu quando chego a casa tenho que fazer jantar, estender roupa, pronto, sou dona de casa também. Deixa-los ali em autogestão, não é? Deixem em autogestão. E às vezes até te digo, tenho 3 rapazes com muita energia e estão numa fase, que espero que seja só fase, mas há muitas turras. Entre eles. Sim, estão sempre às turras. É ali um sobretudo com o outro. E às tantas eu própria só falo, toma o ecrã porque eu sei que aí vou ter paz. É horrível. Mas estás a dar-lhes a soma. Sem dúvida. Até para mim. Para eu ter descanso, para eu fazer, porque às vezes eu estou a fazer o jantar e tenho que ir 4 vezes ao quarto deles porque já estão a discutir. E quantas vezes tu paras para pensar como é que os meus pais faziam comigo e com os meus irmãos? Mas eu entretinho. Lá está, eu entretinha-me sozinho. Então, olha, no outro dia eu fiquei toda contente. A minha sogra ensinou o meu filho do meio, o Diogo, a jogar crapô. Agora vamos ter conversa. Pronto, conversa de velha, lá está. Era o que eu ia dizer. Ai, meu Deus. A pita da Filipa pôs-me no lugar. Nasceu em 87, não sabe o que é crapô. Eu nasci em 79. Crapô é um jogo que a minha avó me ensinou. Um jogo de cartas com 2 pessoas. Ok. E é uma espécie de uma paciência, como uma mahjong, mas com 2 pessoas. E é uma competição, pronto. É muito giro. E eu adorava isso de tal maneira que eu, em miúda, adolescente se calhar, eu jogava sozinha e trocava de lugar, estás a ver? Ia para o teu lugar à minha frente e ia para o meu lugar. Tão bom! Estás a ver? Isto até é fofinho. Então não é? Tão queridas, lá está ela a jogar assim com o amigo imaginário. Pronto, e não jogava há anos e o meu filho aprendeu no outro dia, fiquei toda contente. E ele gostou? Há aqui o problema dele, uma avada, portanto, claro que ele não gostou.
Eu só dizia, será que sou má mãe por dar uma mamada no Não, mas tu treinaste muito, não é? Nos dois lugares. Não, e foi o que eu disse ao Diogo, eu joguei anos, não jogava anos, mas é muita gente. Uau. Mas pronto, mas realmente entretínhamos. E não havia ecrãs, havia televisão, mas havia 2 canais, sei lá. E havia regras, mas eu acho que antigamente aquela. Vai, é outra conversa que falamos no outro podcast, Sim, não é? podcast Mas sobre parentalidade. Exatamente, que é um bocadinho aquela coisa que às vezes respondem de uma forma que eu era incapaz de responder aos meus pais, não é? Sim. E realmente eu dizia à minha mãe, qual é o segredo? Porque eu chegava a casa, imagina, e eu fazia os trabalhos de casa. A minha mãe não me mandava fazer os trabalhos de casa. Sabias que tinhas que fazer? E as raparigas, não, eu tenho 2 irmãos rapazes. Não... E a minha mãe, Mariana, não sei, vocês sabiam que era trabalhos de casa, lanchar, lavar as mãos e ver televisão, já não sei. Tinham essas coisas bem definidas. Eu tenho que pedir 10 vezes aos meus filhos. Realmente há guerras que nós próprios acabamos, e erros que acabamos por fazer. No fundo, mas pode não ser um erro. Mas isto, pegando o que estavas a dizer e muito bem, de trazer o estar aborrecido é importante, não é? É, e por isso eu acho que o Aldo. Vamos mudar, e agora, visto que ninguém sugeriu, a minha sugestão é Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo, vou ter que escrever isso, depois diz-me. E é um livro também não é muito grande, por isso lê-se bem. Admirável Mundo Novo, fica aqui também a recomendação e eu vou pôr nos descritivos do podcast. Boa. Eu estou aqui para acabar com uma biografia, porque tu és fã disso e estava aqui nos teus hábitos de leitura, adoras biografias. Keith Richards. Sim, escolhi essa de muitas. Sim, está traduzida a vida dos Rolling Stones, o guitarrista, e também canta assim. Sim, lá. Eu adorei esse livro porque, primeiro, há um bocado aquele fascínio, não é? Sexo, drogas, rock and roll, como é que a vida destas pessoas é, na verdade. E é isso que me fascina também nas biografias. Como é que é isto de ser uma estrela onde aparentemente nada pode ser normal. Não podes ir a um centro comercial, por exemplo, não podes ir comer um gelado ali à esquina, tudo tem que ser muito pensado. Mas depois lês a biografia do Keith Richards e percebes que não. E como os eventos na vida destas pessoas tantas vezes são sorte, que ou tu tens ou tu não tens. E ele tem claramente bons genes, porque tudo lhe aconteceu e ele está ainda cá de pedra e cal. E tu pensas, tu sabes que ele não morreu a ler a biografia, mas eu acho que cada página tu pensas como é que esta pessoa sobreviveu, desde estar acordado 8 horas seguidas porque tomou speed com não sei quê, ou injetar-se com areia de gato, achar que é heroína, não sei, este tipo de coisas. E às tantas tu pensas, quanto disto é mentira? Mas depois, se calhar até faz sentido que não seja mentira. E está muito bem escrito, supostamente foi escrito por ele, pode ter havido ghostwriting, mas não fala, eu investiguei, não se fala nisso. Não se fala nisso e ele assume aquilo como sendo a história dele. Por exemplo, li a do Mick Jagger, que tem muita coisa, li seguidas, uma à outra, e foi muito giro, porque dá para fazer certo. Ali muita coisa bate certo. E eles começaram como grandes amigos, mas lá está, agora são velhos os dois, casmurros, já não se podem aturar, são também pessoas muito diferentes. Incrível perceber como o Mick Jagger, neste caso, uma pessoa muito mais regrada, também ele era o vocalista, tinha que estar muito mais em forma. Também tem uma vida cheia de excessos, mas há uma clara diferença entre eles. Um vem do bairro, o outro vem de uma família da cidade, composta, fina, rica, whatever. Não dizia bom dia no metro. Não dizia, mas eles curiosamente acho que se encontraram num comboio. Eles contam-nos a história. Eles conheceram-se assim num comboio, vinham, ou o Keith Richards ou o Mick Jagger vinham com discos. Era o Mick Jagger, porque o outro não tinha dinheiro para comprar os discos. É isso. O Mick Jagger vinha com os discos debaixo do braço e o Keith ficou apaixonado por ele, porque percebeu que eu quero também poder ouvir estes discos, quero consumir isto é a música que eu gosto. E eles começaram a falar sobre música, perceberam que tinham ali gostos em comum, duas pessoas muito diferentes, e vai daí a banda depois acaba por nascer, não é? Uau. Mas gostei muito dessa biografia, gosto muito de biografias em geral, porque obriga-te a seres empático com os outros e a compreender também certas vidas, e não é? A faceta não pública. E mesmo por muita fantasia que aquilo tenha, há ali muita coisa que aconteceu, até porque sabemos que aconteceu, não é? É factual. Porquê duvidar? Porquê duvidar só porque é uma vivência assim tão diferente e tão distante da nossa? Quero acreditar que não, que aquilo é sério, que tudo o que eu estou a ler numa biografia aconteceu. Mas também acredito, se é biografia, eu acho que... Pronto, mas sabes que eles estão também no seu direito de inventar. Tens toda a razão, que eu não tinha ocorrido, deixa-me ser inocente. Sim, mas leio a biografia nesse sentido, no sentido de aconteceu e eu quero acreditar e vou beber aqui desta experiência diferente da minha. Keith Richards, chama-se Vida, e está traduzido. Olha, agora vou-te oferecer um livro, vamos lá ver se isso corre bem. Mas assim, só para acabar com a Filipa, ou seja... tu trouxeste Saramago, que é completamente quem está no pódio. Aliás, antes do 1984, do George Orwell, o Saramago foi o Diogo Dias, foi a Ana Galvão, o João Tordo, o Gonçalves. É muito consensual o Saramago, eu acho. Sim, mas tu trouxeste um que ninguém trouxe até agora, porque há sobretudo o ensaio sobre a cegueira. Sim. E depois estes últimos 2 escritores que eu referi trouxeram O Ano da Morte de Ricardo Reis. Também gostei. Pronto. E tu trouxeste um que ainda não foi referido,
O Evangelho segundo Jesus Cristo. Agora, outro dado sobre ti que eu saquei, mas deixei para agora, é que a tua mãe é catequista. Minha mãe é chefe das catequistas. Este livro é super polémico porque Sim, mas a minha mãe não é beata. A minha mãe também. Eu não sei se ela não leu esse livro. É isso que eu ia perguntar, se ela gostou, porque isto é super polémico. Ela tem alguma dificuldade em ler Saramago, não é? Como muita gente tem, e acho que está tudo bem. Não somos menos pessoas por não lermos ou não gostarmos de Saramago, eu acho. Não há um nível de superioridade por causa disso. Mas a minha mãe é uma entendida na Bíblia, não sei se chama bibliógrafa ou o que seja, não sei, mas ela lê aquilo de um ponto de vista, não é meramente fantasia, não é? Ela interpreta e depois dá a catequese, não é? Mas no caso do Evangelho segundo Jesus Cristo, tu não leste? Não, mas é ficção, ele inventa, sai a história toda. Mas está tão bem inventado. Ele diz que saiu de Portugal e foi para Lanzarote por causa deste livro. Foi tão polémico que foi o que fez mudar para a Espanha. Sim. Porque tu mexes com uma estrutura muito pesada como a Igreja Católica, não é? O livro é ficção, mas põe em causa e a Virgindade da Maria, tudo. E ridiculariza também muitas das figuras da Bíblia. Agora, quando tu num livro, quer dizer, ser criticado, toda a gente pode ser criticado. Agora, saíres do país, seres excomungado por causa disso, acho verdadeiramente triste, sabes? E acho que o Saramago deu tanto a Portugal através da literatura, até nos deu o Nobel, temos tanto orgulho nisso, e ele ter ido para Lanzarote porque sentiu que cá não era acarinhado, acho triste. É triste, acho sim. Muito triste. Porque ele nunca deixou de ser português, nunca deixou de ter orgulho no seu país. Sabes, olha, no episódio com o Carlão, falamos no Salman Rushdie, que foi condenado cabeça a prémio por causa de um livro que escreveu. De facto, o poder, já viste? Sempre que tu falas em religião, um bocadinho como o desporto, o futebol, eu ia dizer isso. Não, sabes o que é que a Filipe está a dizer isto? Porque nós as duas somos de rádio e sabemos quais são os temas. Que é melhor não falar. Mas mesmo política já é mais tranquilo. Mas tens sempre que ter cuidado. Tens sempre que ter cuidado. O futebol principalmente e a religião porque é irrascível, vem de um sítio em que as pessoas não veem mais nada à frente. Cegam. E porquê? Nós estamos cá, eu até acho que isto foi dito pelo Charles Bukowski, que também é um escritor que eu gosto. Olha, o Carlão também fala nesse, o Salman Rushdie e o Charles Bukowski. Acho que foi ele que disse: estamos cá, vivemos tão pouco tempo. Temos uma vida ridícula em termos de anos, não é? Comparativamente com tudo o que é o universo e os milhões de anos. E devíamos amar-nos uns aos outros. É só isto. E estamos preocupados com mini merdas. Sim, às vezes até no trânsito. Não é só no trânsito. Essa conversa é verdade, tens toda a razão. Em todo lado nós perdemos tempo, também porque somos humanos e somos imperfeitos e queremos ser sempre melhores, e eu acho que vem daí o facto de andarmos às turras tantas vezes uns com os outros. Mas porquê? Se tu eu estou numa fase da minha vida então que é mesmo bora amar-nos uns aos outros. Sabes o que é que se chama isso? É o quê? Maturidade. Mas só quer dizer velhice? Não. Ai, não tenho paciência, eu sabes? não posso chamar de velha. Não podes. Olha, então, isto é giro, porque a Filipe e eu, isto fica aqui a dica para quem nos está a ouvir, porque nós conhecemos, eu estou aqui há 13 anos, tu já cá estavas quando eu cheguei. Mas estava há mais, estou há 14. Pronto, mas já cá estavas. E nós nunca nos conhecemos bem. E de repente, que giro que é, somos as duas amantes de livros. E não sabíamos. É verdade. Portanto, para quem nos está a ouvir, perguntem às colegas de trabalho e às amigas, porque eu estou cheio de vontade de te recomendar 20 livros, mas fica para depois, temos que falar mais vezes nos corredores da rádio. É verdade. Agora estou a acabar este, já sabes, O Pássaros Sem Asas, que é um livro grande, leio 20 páginas por dia, tenho que acabar daqui a 3 semanas. Pois é, tu disseste-me isso antes da nossa conversa gravada. Isto é uma ótima dica da Filipa também. Ponham, se quiserem, se precisarem de um incentivo para ler. Tracem um objetivo. Exatamente, 20 páginas por dia. E depois a Filipa estavas a dizer que se não leres hoje as 20, lês amanhã 40. Exatamente. Ou no dia a seguir 60. Sim, ou se lês hoje 10, amanhã lês 30. Pronto, exato. Pronto, um banco de páginas. Sim. Então, olha, eu arrisquei, já percebi como entrevistaste o José Luís Peixoto, eu sabia que isto era um risco, que é a biografia do José Luís Peixoto, não é? Então já leste? Não, pera, não li, mas tenho lá. Devias ter trazido o autobiografia, eu sei que não tenho. Ok, pois, este é o almoço de domingo do José Luís Peixoto. Por acaso não sabia que tinhas entrevistado e vou ouvir o teu podcast. Okay. Relembra o nome do teu podcast? Tudo o Resto. Tudo o Resto, é giríssimo e eu esqueço-me, desculpa. São entrevistas longas com figuras públicas para conhecermos tudo o resto que ainda não sabemos sobre elas. É giríssimo. Eu entrevistas enquanto leitores, olha, giro. Sim. Tenho que ouvir disparar. Tenho que convidar algumas das pessoas que trouxeste cá também, tipo o Martim Sousa Tavares, fica muito curiosa para saber mais sobre ele. Sim, tenho convidados nos giros e depois realmente até se conhecer melhor. Boa. Podemos trocar contactos. Bora, exatamente. Olha, José Luís Peixoto. Martim, foi a Mariana Alvim que me deu o teu número.
Então trouxe outra, que é uma biografia também, porque tu disseste que gostavas muito. Não é de ninguém famoso, mas eu gostei imenso deste livro. E pronto, há outra biografia que, olha, recomendo, se calhar já ouviste, o episódio com a Maria Botelho Muniz, o episódio número 2. Estou pronto. Mas ela também já veio ao meu podcast. Já, olha, boa. A Maria Botelho Muniz adora biografias e de mulheres humoristas e de repente têm vidas tramadas. Certo. Portanto, Tina Fey, foi o que ela recomendou. Tina Fey é uma delas e a Tiffany Haddish. Por acaso, olha, por acaso sei de cor, não sei como. Mas porque és incrível, sabes de cor tudo sobre o teu podcast. Não, mas isso, não, por acaso. Conversa número 22. Não posso acabar da minha memória que não está boa. Mas pronto, houve um episódio com a Maria Botelho Muniz, é o número 2. Ela fala de biografias e dá muita vontade. E acho que vais gostar de todos os livros que falámos naquela conversa. Acho mesmo, portanto, recomendo esse episódio. E depois há outras biografias que tenho de falar. Aliás, o livro que eu dei à Maria Botelho Muniz é uma biografia. É uma biografia da Tara Westover, chama-se Uma Educação. Eu sei, eu tenho essa na lista há séculos, Mariana. Educated, já incrível. Toda a gente. E leste versão original? Li a versão original, Educated. Ok. Se tu quiseres, não se pode dizer isto. Obrigada. E há outra biografia que eu acho que não se falou tanto como Uma Educação, mas eu gostei imenso. Até, lá está, depois fui para a mesa com os meus pais, lembro perfeitamente de contar histórias deste livro que mexeram imenso comigo. Sim. Porque é uma infância tramada e é uma mulher que mais tarde escreve sobre isso. Chama-se O Castelo de Vidro. Não conheço. Da Janet Walls. Adoro que me estejas a mostrar coisas novas. Obrigada. É isso que eu te ofereço. O Castelo de Vidro recomendo. É uma biografia também, não ficção, e de uma vida de uma mulher que tem pais que. É um bocado como Uma Educação, é completamente diferente o tema, mas no fundo tudo se reflete à educação das meninas, neste caso. Nem é das meninas, é dos filhos. Okay. Aqui neste caso o foco é os pais, que aliás, ela tem irmãos, tem um irmão e uma irmã, como numa educação também há irmãos da protagonista. A filha que escreveu o livro, já em adulta, mas tem a ver com. Mas conta a forma como foi educada. Se eu resumir assim, pais malucos. Mas todos têm a sua. Sim, mas aqui é. Não tiveste este nível, graças a Deus. Sim, é mais disfuncional. É isso? Disfuncional. Escolheste uma palavra melhor que a minha. Okay. Boa. Obrigada, Filipe Galrão, gostei imenso. Olha, obrigada eu. Espero que seja útil para alguém aquilo que tiveste aqui a conversar. Sim, e vou anotar todos os teus livros. Obrigada, Mariana, gostei muito. Vou continuar a ouvir. Obrigada. Beijinhos. Para a semana a mais.